Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola ou Não Mente, o podcast sobre a NBA à portuguesa. Comigo tenho, nesta segunda-feira, à noitinha, Lucas Niven. Lucas, como é que estás? Estou bem, sinto que agora que me estou a ver ao espelho aqui no teu software fantástico, sinto que tenho aparecido com mais cabelo e com mais barba, estou mais aprumado. Hoje tomaste banho, sim. Hoje, Uhum. hoje tomaste um É o primeiro, banhinho, é a primeira domingo do mês sempre. foste cortar o cabelinho, Fui. foste cortar o cabelinho. Tens um barbeiro fixo ou vais rodando? Como é óbvio, tenho um barbeiro. Só tive Tens um dois barbeiro? barbeiros na vida. É? E onde é que é o teu barbeiro? É barbearia Londres. Barbearia Londres? Isso é na Praça de Londres? É ao pé, é na Avenida Manuel da Maia que vai dar à Praça de Ah, à frente do técnico. Eu entrei no técnico e por isso muitos amigos meus já lá iam e por isso um grande abraço para o Senhor Jorge e vou lá desde sempre, não é barato, mas é um capricho desde sempre. é que não é muito longe da minha casa, se calhar posso passar aí lá também. Posso ver se. Eu Eu recomendo. recomendas? Eu tenho ido à barbearia VIP Roma, acho que é assim. Curti, estou na Ok. boa. Acho que eu tive, quando vivia na Alameda, aqui em Lisboa, ia bué vezes cortar o cabelo ao centro comercial, onde havia o Roma, Pingo Doce. Não, o Pingo Doce do. Não é dos Olivais, mas é. Será que é dos Olivais? Será que Bela não? Vista. Da Bela Bela Vista, Vista. sim. Uhum. E ao Pingo Doce da Bela Vista. Epá, e aquilo era ótimo porque era barato, não é? Uhum. Mas como é que eu ia dizer isto sem ser deselegante? Puto, a altura da música não me permitia contactar, contactar com o gajo que me estava a cortar o cabelo, estás a ver? Estamos a falar numa altura onde a Kizomba era uma das coisas mais ouvidas e Ou tinha aqui mesmo centro da Bela dificuldade. Vista, quiçá. E ainda por mais no centro comercial da Bela Vista, sim. E vivi durante algum tempo, durante uns anos, na rua onde Regula tinha uma barbearia. Mas apesar de nunca Uhum. lá ter ido a essa barbearia, mas essa a barbearia onde o Regula cortava o cabelo, não a barbearia do Regula, onde ele foi barbeiro, era na minha rua, era na rua onde eu vivia. Yeah. Só tive E dois tu? barbeiros. Um barbeiro quando não morava em Lisboa e um barbeiro quando passei a morar em Lisboa. A senhora que me cortou o cabelo há muitos anos, a dona Graça, já partiu, já não está entre nós. Sim, Coitada, teve uma doença chata há uns tempos, mas cliente para sempre. sim, E recomendo, claro. Fui lá na sim. sexta. Como é que foi o teu fim de semana? O meu fim de semana foi interessante, porque li bué, puto. Foi um fim de semana meio nerd, li muito, vi séries, via o documentário sobre o America's Next Top Model, não sei se Também já vi. também já viste e gostaste? Sim, viu-se. Estava à espera de mais, confesso, tipo, estava à espera de uma coisa mais bombástica, se bem que, pronto, problemático, né, como sempre. Sim. Mas estamos a falar dos anos 2000, não é? Havia um segmento no Cabaré da Coxa onde havia malta que mandava fotos de debaixo da saia das mulheres, era uma coisa encorajada, Sim, sim. portanto Tipo, nada surpreende muito nos anos 2000, estava meio a valer tudo. sim, o registro do programa dela, especialmente, ela tem momentos meio de Jerry Springer. Os Estados Unidos são o país do Jerry Springer também, por Viste o isso. documentário de Jerry Springer? Também vi esse? Não. Yeah, Isso esse é é fixe grande. também é fixe. E pronto, acho que as coisas postas no contexto da época são menos graves do que parecem, mas Não, claramente ultrapassaram-se alguns limites, não é? epá, como eu digo às vezes, é contexto, não é desculpa, né? Uhum. Tipo, vocês, Exato. é contexto, era assim, está bem, não quer dizer que não seja errado, acho que todos nós fizemos coisas erradas na altura, pá, estamos a evoluir enquanto sociedade, pronto, está-se bem. Quem também está a evoluir, Minha Esqueta, não sei se já ouviste falar, um jogador português está na NBA, estás mais ou menos Sim, a sim. par? Estás com pressa hoje? Achas que estou com pressa? Sim. Não estou, já fizemos aqui 5 minutinhos sólidos. Tinhas mais coisas para falar, queres falar de bolhas? Claro. Tenho, tenho duas garrafas de. Pá, vou fazer publicidade, mas caguei. Duas garrafas de Vértice, sabes? Uhum. Mas Magnum, cá em Uhum. casa. E bebi, porque bebi nos meus anos. E achei que estava tipo bué da bom mesmo. Bué da bom. Não sei se é por ser Magnum, não sei se é por ser. Não, sei, não tenho a certeza de qual é que é a razão.
Uma Mas curiosidade que nos vinhos, e tu se calhar como percebes de vinho até me sabes dizer, normalmente a Magnum é mais cara do que 2 garrafas yeah, separadas. pois é, eu acho que deve ser por causa do vidro. Eu acho que o vidro não é proporcional. Pois, O vidro, caro o fabrico da garrafa maior. yeah, eu acho que deve ser, eu acho que é por isso, Não é quase muito certeza. mais caro, mas normalmente é mais caro. Mas é mais caro, não é tipo, Uhum. não há desconto de quantidade. Não, Não não. há, não há desconto de quantidade. Pronto, mas E eu, nem sequer é o dobro, é mais caro. yeah, e eu já tive Magnums, e já tive, acho que é Double Magnum, que é Hum. de, ou seja, a garrafa normal tem 75 centilitros, a Magnum tem 1,5 litro, a Double Magnum tem 3 litros, mas ainda há tipo 5 litros, ainda há garrafas de 5 litros e acho que ainda há garrafas tipo de ou 7,5 ou 10, já vi. Não, não, é sempre há 7,5 há 9 e há 12. Então é 5, 7,5, 5 não há, 9 e 12. 4,5. Não há 5? Não, é sempre Se calhar múltiplos de 1,5. 4,5. Ah, É. sim, tens razão, tens razão. Mas, yeah, mas nunca vi, ou seja, nunca vi 3 foi o meu máximo, de Double Magnum. Há um restaurante em Loures, vai-me falhar o nome, mas o meu cunhado recomendou-me, porque ele fez lá, ele também tem um grupo de amigos antigo e faz uma jantarada por ano, pelo menos. E aquilo começa por J, em Loures, Jacarandá, Jacaracá, uma coisa assim, mas porreiro. E para a mesa veio um crasto de 12 litros. 12 litros? Yeah, é Porra. verdade. Eles têm uma fotografia de todos com a garrafa, parece que ganharam a Champions. Mas quantas pessoas eram? 3. Agora dizia assim, 3 pessoas. 3 pessoas. Não, não, mais que isso, mais que isso. Pois eu fui à, Eh, fui à comporta, despachei a minha filha boa, puto, boa, estás com e uma fui, corzinha. fui, Por isso é que fui foste cortar o cabelo. Por isso é que foste cortar o É cabelo. verdade, eu e a Rita celebramos mais um ano juntos à volta do sol e por Ok, isso e por isso despachámos a ok. miúda para os avós, que não é uma ocorrência muito frequente, na verdade, e fui brincar aos ricos para a comporta, por isso comi bem, bebi bem, dormi bem. Foste comer aonde? No sítio onde estavas ou havia lá Jantei algum. no sítio onde estava, no hotel onde estava, e depois fomos almoçar à praia, hoje não sei qual. Fomos lá ver Ah, aquilo. certo, certo. Eu e tu já fomos hoje, não sei qual, é verdade. Juntos? Temos de agradecer aos nossos patronos por tipo um ano de patronato deu para nos pagar um ano deu para nos pagar o almoço de Sequá, a nós os três, e na altura gostei bastante. Continua a ser, eu sei que isto vai ser polémico, mas continua a ser o melhor cozido que eu já comi na vida. Pois, Continua a ser, continua a era ser. era muito bom. Eu, por acaso, a semana passada, na quinta-feira, fui a um restaurante que é o Duro, na Já zona fui, do já já foste? fui, já fui. Fomos a única mesa a uma quinta à noite, isso faz muita confusão quando vou a um Epá, restaurante. sim, sim. ah, Epá, sim, é um restaurante. É engraçado. É Uhum. engraçado, tem coisas ok. Tem coisas Sim, fixe. achei que tinha coisas engraçadas, mas eu não Yeah, consigo abstrair ou de seja, estar não merece sozinho num estar vazio restaurante. à quinta à noite. Não merece estar Yeah, vazio à não, não, quinta à não, não noite, merece. sim. Sim. Mas vi na carta que tinham um cozido ao domingo, por isso Yeah. foi mais um para a lista, ficámos curiosos com aquilo. Eu fui há Mas pouco pronto, tempo, foi a um cozido de carnes bravas, na companhia das Lesírias. isso é um programa aldeano. Sim, sim, completamente, completamente. Fui lá, e é um cozido, pronto, tem carnes bravas, e assim, carnes menos óbvias. Também tem uma coisa que eu estou seriamente a pensar adicionar ao meu cozido, que é carne fumada. Tipo Hum, aquele, não é lombo, mas agora está-me a faltar o nome. Cachaça ou sim. uma coisa assim fumado, Uhum. que pode dar ali um toque extra. Mas não sei, mas eu continuo a ser mais fã de chouriço de sangue e essas coisas todas. Isso é que me enche, Obviamente. isso é que me enche a alma. Bom, estás bem agora? 9 minutinhos? Agora já Estás estou pronto? pronto. Estás pronto para a festa? Ok. Bom, estamos a gravar isto no dia a seguir, um dos dias mais importantes da história da carreira, vamos dizer assim, do Nemias. E top 3 dos dias mais importantes da carreira dele, vou dizer. Acho que posso Uhum. dizer isto com certeza. Óbvio que o dia que é draftado é importante, e houve jogos que ele fez, provavelmente na universidade, e agora já pelos Celtics e mesmo pelos Kings, podem terem sido importantes, mas não tinha tido ainda nenhum jogo em que no fim do jogo ele é o homem do jogo e está toda a gente a falar dele. Isso ainda não tinha acontecido. E aconteceu até à noite o já famoso Get a Game, não é?
É que verdade. colocou os analistas americanos, de uma maneira geral, em êxtase, porque não é normal um jogador como o Anemias, draftado na posição que ele foi, que os Celtics foram buscar por tudo e meia aos Kings, Uhum. fazer um jogo deste ano, que eu vou dizer que foram 27 pontos, 17 ressaltos, desses 10 ofensivos, 2 assistências, um roubo de bola, 3 desarmes de lançamento, 10 em 14 de lançamentos de campo, 7 em 10 lances livres, um plus-minus de mais 20, e isto tudo em 27 minutos. Uhum. Foi o que ele fez. E de comentadores, até jogadores adversários, porque ele teve a jogar contra o Andre Drummond durante grande parte da partida. O Drummond depois elogiou no fim, etc. Foi bastante magnânimo. Andre Drummond, que eu sei que meio que se tornou às vezes uma piada ou um pensamento, um afterthought, né, como dizem os americanos. Epá, mas podemos só concordar todos que é pá, aí o segundo, esse que é o segundo jogador da NBA no ativo com mais ressaltos, acho que mais que ele só o LeBron James, porque joga para aí Sim, há 30 anos, é um dos melhores ressaltadores dos de sempre, melhores ressaltadores de ninguém sempre, tira. ou Uhum. seja, não há dúvidas com todas as limitações. Portanto, apesar de tudo, ouvir o Drummond a elogiar o Nemias e a elogiar a capacidade dele dos ressaltos e a gostar que ele lhe vá fazer perguntas Sim, sobre os ressaltos, O Drummond anda aqui há muitos anos, mas o são Drummond foi visto com 14 os olhos, épocas na NBA. foi olhado em Detroit com os olhos com que estamos a olhar para o Darren a dada altura. Yeah. Não, foi All NBA, foi Sim, All-Star. Tipo, ou seja, sim. não é um gajo qualquer. Mas pronto, óbvio que está numa fase diferente da carreira. Mas tudo isto para dizer que pá, foi uma grande noite, meu. Foi uma grande noite para o basquetebol português, foi uma grande noite para o Nemias e foi, pá, eu sinto que já repetimos este episódio, ou partes deste episódio, ou aquilo que vamos falar a seguir ao longo da temporada, mas não há outra maneira de dizer isto, e foi mesmo uma noite do caraças. Foi uma noite incrível. Há uma coisa que não nos podem acusar neste podcast, é de termos sido sempre ou demasiado pessimistas em relação a anemias ou demasiado patriotas em relação a anemias. Nós tentámos sempre manter a calma e o que se perspectivava para esta época foi o papel que acabou por ter, acertámos nisso, que não ia perder o lugar com a entrada do Vucevic, que se apostava nisso e que estava sobretudo nas mãos dele continuar a trajetória de desenvolvimento que fez desde que chegou à NBA e agarrar esta oportunidade. No final do dia, este ano, nós íamos saber se ele ia ser um posto de rotação ou um terceiro posto para completar plantéis para sempre, e se vinha aí uma aventura europeia um dia destes. Eram basicamente os dois outcomes, e a verdade é que ele não só provou que é a primeira, como ultrapassou largamente a primeira. A dúvida neste momento nós vemos alguns analistas fazer é se ele é um posto de qualidade para ser titular, e ele este ano está indubitavelmente a ser um dos 30 melhores postos da NBA, portanto a resposta é sim, muito mais do que um posto de rotação. Por isso, na off-season, quando os Celtics forem buscar um segundo posto, não se assustem, porque acho que a grande história aqui, e vamos falar dos portugueses que diziam mal do Mazula quando lhe dava na cabeça e a culpa era sempre do Nemias, e vamos falar dos beatwriters dos Celtics que o queriam escorraçar à primeira, como queriam escorraçar o Sr. Joe Mazzulla na sua primeira temporada, Yeah. que essa malta tem que se deixar trabalhar. E o Joe Mazzulla é um grandíssimo treinador, já disse no último episódio, para mim é o treinador do ano unânime desta temporada. Temos de ter uma conversa sobre o Spoelstra um dia destes, mas eu, se tivesse um franchise, queria o Mazzulla ou o Daigneault, os dois à cabeça antes de qualquer outro neste momento. Estou oficialmente a partir para uma era pós-Spoelstra, e o Mazzulla é o primeiro a não estar surpreendido com o que está a fazer. Ele diz que tiveram a conversa este verão em que ele ia ser titular e que isso significava muito trabalho, muito empoderamento, muitos pés na terra e amanhã treino, basicamente. Sim, Há aquele desarme espetacular à Dwight yeah, Howard, que é pá, era isso que eu ia falar, que é um meu. remate, que é um remate de voleibol, e o Mazzulla diz: o que é que tu estás a fazer? Porque é que estás a dar outra oportunidade? Vai à conferência de imprensa e diz: ele sabe, porque nós já falámos sobre isto, porque o Mazzulla disse, isto é a quinta ou a sexta, ele disse o número de vezes que aconteceu esta temporada, em que ele não tem necessidade de dar uma posse de bola extra ao adversário, porque é um desarme de lançamento, e ele manda a bola para fora, manda um remate para fora, e portanto a bola é do ataque, na mesma. Se ele pode agarrar a bola ou fazer o tip para originar uma oportunidade de transição, ele está a ser extremamente bem treinado, e depois
Eu não conheço, não trabalhei profissionalmente com economias na área do basquete, eu não sou da área do basquete dentro das quatro, dentro da quadra, não estive no Barreirense, não estive no Benfica, não estive em Utah State, nem em Stockton, graças a Deus. E, mas aquilo que é inegável é que é um miúdo com uma ética de trabalho que poucos terão, porque a não estagnação do Nemias, ele é de 99, ele vai fazer 27 anos na off-season, tem 26, e a curva ainda não parou de subir. Isto foi sempre o que dissemos. Tendencialmente, o Nemias é um jogador feito. Pode ser, pode não ser. A curva não parou de subir, portanto vamos deixá-lo trabalhar e culminou ontem. Vem mais picos mais altos. Quem é que pode dizer que não nesta altura? Deixem-me trabalhar. Sim, essa conferência de imprensa do Mazula, que é maníaco, não é? Ele diz: foi a terceira vez que o Nemias, não sei o que, o gajo, não, foi a quinta vez. Foi a quinta. O gajo Uhum. tipo, interrompe a Foi que não. pessoa, Foi aqui, desculpa interrompe a aí. pessoa a dizer isso. Mas a cena do ser bem treinado, pá, há uma coisa que é os jogadores da NBA dizem, mesmo as superestrelas dizem que gostam de ser bem treinados. E o coach them hard, né? Como diz Uhum. os americanos. E o Nemias, tipo, eu sinto que comprou a 100%, também se calhar porque não tinha outra hipótese, tipo, temos de ser honestos, temos de Uhum. ser honestos, se calhar não tinha outra hipótese, tinha mesmo Não, de mas comprar a 100%. Mas estes tipos, por acaso, o Nemias talvez seja um dos raros casos que não foi, mas estes miúdos são as estrelas desde que cresceram. O Nemias não foi, este Sim. não era a estrela no Benfica, nem Utah State tinha o Sam Merrill, portanto ele não entrou na Sim, no NBA. Barreirense eu não me lembro porque ele é mais novo do que eu, mas de certeza que as coisas lhe correram bem para ir para o Benfica. Correram, mas ele começou, sim, claro que sim, que o potencial viu-se, mas não era a estrela ofensiva, por exemplo, não era o tipo de marcar Provavelmente 30 não, pontos, sim. não era o tipo de marcar 30 pontos todos os jogos, isso não era. Eu acho que ele, o máximo, até ir para o Benfica, eu acho que o máximo dele num jogo tinha sido 19 pontos, uma coisa assim, do género, e ontem Yeah. fez 27 num jogo da NBA. E isto, o que eu posso dizer que sei por ter trabalhado o documentário é que é um miúdo extremamente humilde, e isso é meio caminho andado. Portanto, quando está a levar rabocadas de um treinador, ele está a aprender, não está a dizer o que é que este cota quer de mim a esta hora, eu sei muito bem o que é que estou a fazer lá dentro, sei mais que ele. Isso ele tem de certeza. E depois é a ética de trabalho. Yeah, yeah. É que eu sinto mesmo que em todos os momentos, ele quando está a ouvir o Joe Mazzulla, pá, e às vezes tu podes ter motivos para estar aborrecido com o que está a acontecer, não é? Uhum. Porque, pá, até lá, dei um abafo, meu, ou tipo, relaxa uma beca, puto, estás a ver? Aquela coisa de, pá, estamos a ganhar, meu, Uhum. Yeah, tipo, não, calma. Pá, e tu nunca vês essa atitude do gajo, estás a ver? O gajo faz esse abafo, o gajo sai, ele tirou, estás a ver? Por causa dessa porcaria. uhum. Tipo, não pá, porque é que não agarraste a bola, agora vens para o banco. Tipo, não é um castigo, mas é. Não é um castigo, mas é tipo, meu, estava a esperar mais de ti, estás a ver? Agora vens para aqui descansar, depois vais voltar, depois voltas a entrar. Pá, e o gajo, tipo, a postura dele corporal é sempre de, ok, estou a ouvir, ok, tens razão, ok. Não quer dizer que ele não possa discutir até com o treinador, discutir no sentido de, pá, mas eu vi aqui, mas eu vi Mas o ali, Lula provavelmente gosta de discutir. yeah, yeah, yeah. Mas há um lado nisto de, pá, dele se entregar nas mãos deste gajo, ah, para este gajo fazer dele um pós-titular da NBA. Basicamente foi o que aconteceu, foi o que Sim. aconteceu nestes 60 jogos. E O depois, Nemias, em 60 jogos, tornou-se um pós-titular da NBA. e depois há o mais importante, que é muito, muito, muito mérito para o Mazula, porque nós vimos o que é que provavelmente seria da carreira do Nemias se tivesse ficado em Sacramento. Se Sacramento lhe tivesse dado um contrato standard, ele continuava a suplente do Javel McGee até hoje, ou o que quer que fosse. E, portanto, a oportunidade, obviamente, a preparação meets opportunity. O sucesso é quando a preparação encontra a oportunidade, não é? E, e foi muito bem treinado pelo Mazula, mas não há que tirar uma pinga de mérito ao Nemias, porque, por outro lado, a ética de trabalho e a vontade de aprender e a humildade só te levam a um certo ponto. Eu posso ser o gajo mais humilde do mundo de ética de trabalho, que eu não vou desarmar lançamentos nem fazer 27 pontos contra os Sixers. É Sim, preciso. sim, sim. É, estamos a falar de um tipo que é atirado para os Celtics porque havia dúvidas na saúde do Horford e do Porzingis, portanto é atirado com um two-way, é o quarto poste da rotação, e ao fim de 2 anos e pouco, esta é a terceira época dele nos Celtics, é o quarto jogador mais importante numa equipa que estatisticamente é candidato ao título. Isto é absurdo. Se calhar já vamos falar do Most Improved, acho que é uma boa ponte, é dizer que o Yeah. Nemias em pouco mais de um ano passou de quarto jogador da rotação de homens grandes, o quarto posto, o quarto center de uma equipa, e não teve a vida facilitada, porque mesmo com o Porzingis e com o Horford ainda, o front office do Celtics foi ao Tillman, portanto foi arranjar concorrência para o Nemias porque não estava absolutamente certa. Este ano draftaram um big,
também porque precisavam, porque só havia o Garza e o Nemias, draftaram mais um big, era mais algo, mais concorrência que apareceu, portanto, a sala dos centers dos Celtics já teve 7 ou 8 personagens desde que ele lá está. E ao fim de 2 anos foi ele que emergiu. E aquilo que nós vemos quando diziam, porque o Cornet joga mais com o Nemias? E agora é porque a economia joga mais que os outros. O nível de entrosamento com os colegas é de noite e dia para quando jogava só de vez em quando há 2 anos e o ano passado, Sim, obviamente. E depois os aspectos técnicos, não é? O Nemias, eu lembro-me dele ainda na G-League, no ano em que foi ao All-Star da G-League e os primeiros anos em Sacramento, que ele faltava-lhe aquele corpo da NBA, tinha o comprimento, mas faltava-lhe a envergadura, então ele muitas vezes para fazer box-out ele virava-se de frente para a defesa e metia-lhe os braços em cima, fazia o box-out de frente para ele. Agora, a quantidade de vezes que ele na tabela ofensiva está à frente do Drummond a fazer o box-out na posição correta para dominar a tabela ofensiva é uma coisa completamente absurda. O sentido de timing que tem pelo salto no ressalto ofensivo, a decisão que já está tomada quando recebe a bola, aqueles ataques ao cesto ontem a partir do perímetro, porque o Drummond foi ao portador da bola no bloqueio direto e depois não tem ancas para regressar, portanto o Nemias tinha autoestrada e no primeiro ano ele não aproveitava essa autoestrada, ou atrapalhava-se a meter o primeiro drible porque precisa de meter a bola no chão para ir até ao cesto. Agora sai tudo muito, muito fluido. A técnica de finalização, tipo, ainda vemos às vezes uns turnarounds meio apressados, mas eram todos antes. Agora temos a pan-unders e a mudar e a entrar no cesto pela esquerda e finalizar pela direita com a tabela. Tipo, o à vontade e no clutch é ele que faz 9 pontos seguidos e mata um jogo da NBA, quando há 2 anos ele teria passado a bola aos tipos mais respeitados. É inacreditável o crescimento, inacreditável. E há mais uma coisa, pá, que é só um pormenor, mas que para mim pelo menos tipo, chama-me a atenção, que é, estás a falar aí do arsenal ofensivo e não sei o quê, pá, que é uma coisa que vem de trabalho e vem de confiança, que é tipo tu conseguires encontrar em todo o momento a melhor forma de colocar a bola no cesto, tipo, seja um gancho, seja um semi-gancho, seja um gancho, não, um semi-gancho, seja tipo, lá está, vai de um lado, vai meter no lado contrário, dá um drible e depois baixa-se e passa a bola. O gajo fez 2 jogadas dessas, não? Mas depois há um lado do Nemias que nós conhecíamos menos, que é, nós não nos podemos esquecer que o Nemias tem 2,11 m, e durante algum tempo na NBA meio que, e eu lembro do Mazula até, o Mazula e nós aqui até lhe dissemos isso, falámos disso, não lhe dissemos ele, mas dissemos aqui, que é, pá, meu, tipo, afunda, meu, tipo, porra, tens 2,11 m, vai para cima dele, meu, tipo, tens um gajo mais pequeno, ou mesmo quando tens um gajo maior em cima de ti, vai para cima dele. Pá, isso só vem, esse lado de atacar o cesto sem medo, né? Mesmo que sejas abafado, pá, só vem com muita confiança, né? Só vem quando tu achas mesmo que, e a verdade é que nós, óbvio que víamos afundanços, tipo alley-oops e não sei o quê, mas não víamos estes afundanços que ele está a fazer agora. Estes afundanços que ele está a fazer agora vem de um sítio... O ginásio ajuda, mas é a mentalidade também. Vem de um sítio, é do gym, é verdade, mas vem de um sítio de confiança, vem de um sítio de, não, eu vou afundar por cima do Luca, não, eu vou afundar por cima destas pessoas. Tipo, não quer saber, não quer saber, é, eu sei que consigo, estás a ver? Eu já sei que consigo fazer isto. E isso é, lá está, muito trabalho do treinador, muito trabalho dele, sobretudo, que é para tu seres verdadeiramente um gajo dominante, é para tu seres um gajo que abre o podcast de desporto mais ouvido nos Estados Unidos, que é mencionado no programa de desporto mais visto nas manhãs nos Estados Unidos, que é mencionado nos tweets de vários analistas, que é mencionado front page da NBA.com. Exatamente, ou seja, isso é o que te permite depois ser esse gajo. E a verdade, o que tu disseste, pá, está muito certo, que é, tu nunca foste a estrela, estás a ver? Provavelmente ele nunca foi a estrela nas equipas por onde passou, só quando chegou aos Estados Unidos é que depois se tornou a estrela em Utah State, sem o Sam Merrill, no último ano, no último ano, e portanto não há bem, pelo menos na nossa cabeça, um teto desta altura, porque não parece que ele, por nunca ter estado propriamente nesta posição, agora vou relaxar aqui uma beca. Não me parece seja esse gajo, estás a ver? Não me parece todo, parece-me que é um gajo que vai continuar a carregar. Aliás, sim. Provavelmente já hoje à noite, quando estamos a gravar isto, o jogo dos Bucks. Está de fora, descansa. Ele, o Tatum e o Brown hoje descansam as estrelas. O Big Three descansou hoje. Ok, então o Big Three descansou hoje, sim.
Mas pronto, olha, no Patreon recebemos algumas perguntas sobre. Deixa-me só dizer-te isto, porque Diz isto. falámos do ataque. Na defesa, vimos o Nemias também a ser martirizado muitas vezes pelo Mazula, porque eles não gostam de defender o bloqueio direto da maneira tradicional, promovem muitas trocas dos dois lados do campo, e o nível de conforto do Nemias a saber não se deixar isolar numa ilha contra jogadores mais rápidos, que sabe muito melhor negociar, ficar a meio caminho, provocar dúvida no atacante. Esse é um passo defensivo absolutamente gigantesco. Eu falei que ele é o quarto melhor jogador desta equipa, porque estou a pôr o White, o Brown e o Pritchard à frente dele. Obviamente o Tatum não está a jogar, não estou a contar com ele, mas a nível de importância é o terceiro, porque enquanto o Pritchard pode ser substituído por um jogador de um arquétipo semelhante, é muito difícil de substituir o que o Economia está a fazer na defesa. E o lance de ontem, para além dos 9 pontos a fechar, porque foi ele que matou o jogo, ele tem um parcial de 9-4 ali entre os 5 minutos e o minuto final, que arrumou a partida, e foram 9 pontos seguidos dele. Foi a seguir um ressalto ofensivo dos Sixers, a bola cai para o Maxi muito longe no canto esquerdo, e o Nemias, sem hesitação nenhuma, agarrou-se logo, enquanto há uns anos se calhar olhava à volta e percebia, pá, o meu gajo é este, aquele puto, o baixinho é de alguém. Foi e desarme de lançamento na linha dos 3 pontos ao Tyrese Maxey. Foi, pá, incrível, Yeah. incrível. Yeah. No Patreon, o Gonçalo Cunha fazia-nos uma pergunta sobre isto. E, boas, malta. Aproveito o jogo absurdo do Nemias para fazer uma pergunta sobre a qual já tinha pensado há algum tempo. O Nemias está a fazer uma época do mesmo nível que a melhor época do Robert Williams em Boston. Os números são parecidos e é o posto que mais se equipara ao português nos últimos anos em Boston. Não falo de um sétimo Defensive Player of the Year, de um lugar. Ele ficou em sétimo lugar na votação, acho eu, o Robert Williams. Sim, sim. Em lugar na second All Defensive Team da NBA, até porque acho que existem melhores defensores este ano do que nesse ano de 2021-2022. Mas no mínimo a menção honrosa nesses prémios acho que merece, nem falando do Most Improved Player, já que nem a própria NBA se entende no critério. Abraço aos três. Sim, o Most Improved Player volta e meia aparece, e ontem apareceu bastante, pronto. apareceu bastante, apesar de não ser um jogador que tradicionalmente, ou seja, não é este tipo de evolução que normalmente é votada neste prémio, temos de ser honestos, mas claramente é uma das maiores evoluções. Ele, aquele tipo de, estávamos a falar dos Bucks, o Ryan Rollins, a malta que tipo há um ano não era o que é agora, há um ano não eram jogadores importantes e decisivos nas equipas. A maneira como eu vejo o prémio não é para dar. O Avdia, muita gente não via este salto, mas não é dar ao Duran, não é dar ao Giannis, que já o ganhou, ou ao Há uma Maxi. expectativa, não é? Há uma certa expectativa e muitas vezes há uma questão só de utilização. Nós vivíamos mais ou menos que aquilo ia parar ali. A minha maneira de ver o Most Improve é, de facto, qual é que foi o jogador que mudou mais a sua percepção para melhor de uma temporada para a outra. E nesse sentido, não vou dizer que o Nemias tem o melhor caso, mas preenchendo um belo de 3 nomes, para mim, são o Ryan Rollins, o Nemias e o Colin Gillespie, o base dos Suns. Para mim são os 3 de caras que também temos uma pergunta a ver com relacionada com o próximo contrato do Nemias, e é outra maneira de ver este prémio para mim, é quem é que ganhou mais dinheiro, Sim, de uma época para a outra. Dizer, o Maxi não ganhou mais dinheiro, o Maxi era aquilo, o Duran a mesma coisa, ganhou algumas, não? Sim, há uns anos, quando acho que o Jimmy Butler chegou a ganhar este prémio, Sim, se não me engano. E isso sim, na altura era justo, porque, ou seja, o Jimmy Butler foi draftado para ir na 30ª posição, não é? Foi draftado pouco acima do Nemias e tornou-se de repente a principal figura ofensiva do Chicago Bulls. Tipo, portanto, passou num ano de marcar 10 ou 12 pontos por jogo para marcar 20 e tal. E isso sim é uma evolução, notar num jogador onde não havia essa expectativa. Por isso, apesar de achar, lá está, que não vai ser votado, pode ter votos, mas não vai ser, de certeza, não vão ser massivos, é justo considerá-lo um dos jogadores que mais evoluiu de um ano para o outro, principalmente porque, ao contrário do Ryan Rollins e do Colin Gillespie, que estão a jogar em equipas, os Suns, os Bucks... Okay, são jogadores também que as condicionantes coletivas os colocaram muito tempo com bola na mão, e é mais fácil melhorar ou dar mais nas vistas quando se tem a bola na mão. Mas não são jogadores que estão a lutar para ir certo, para lutar pelo segundo lugar na conferência. Mas isso também não era o Nemias nos Bucks nem nos Suns que ia passar a estar, portanto não tem que ser culpados por isso. É verdade, não, é verdade. Estou a dizer é que há um contexto, não é? À volta disto, não é? Tem que ser valorizado, de facto, estar a fazer a diferença, ser um dos jogadores mais importantes numa equipa que, sem rodeios, estatisticamente, tem um dos 4 ou 5 perfis mais fortes da NBA neste momento. Sim. Em relação ao paralelo com o Robert Williams, acho que
o pico Robert Williams antes das lesões ainda é superior ao do Nemias. Outra capacidade atlética, sobretudo. O Nemias talvez mais evoluído no ataque até, porque o Robert Williams era mesmo só dar bloqueios e finalizar, mas na defesa o Robert Williams acho que esteve mais alto, mas vamos dar tempo. Vamos dar tempo. O Pedro Leiria diz assim: boas malta, com toda a consistência de exibições de alguns jogos com estatísticas absurdas do Nemias, a pergunta desta semana para vocês é se acham que mesmo com todas as restrições do CBA, não acham que o Nemias no final da próxima temporada conseguem buscar uma bag ali a rondar os valores da mid-level. Com estas exibições, esta madrugada mais uma exibição absurda, com máximos de carreira, sinto que muitas equipas com alguma facilidade lhe davam 15 a 18 milhões, por exemplo, como o contrato do Zubac. Queria saber a vossa opinião, abreijos a todos. Não é no final da próxima época, o Nemias é elegível para extensão neste verão, quando a época de 26-27 começar a 1 de julho, o Nemias tem mais um ano de contrato, ele para o ano vai receber 2,7 milhões de dólares, enfim, podia ser dispensado e receber só metade disso, esse barco já passou há uns tempos, e ele a 1 de julho está elegível para uma extensão de contrato, que só se o de Brad Stevens é um dos melhores executivos da liga, não vai deixar o Nemias chegar sem contrato a 2027 e arriscar-se a perdê-lo à borda. Portanto, este verão o Nemias vai ter o seu próximo contrato da NBA, tenho poucas dúvidas disso. Poucas dúvidas. Sim, seria uma grande surpresa se isso não acontecesse, até porque será sempre por valores, ou seja, temos de pensar que o Sam Hauser, por exemplo, ganha tipo 10 milhões por ano. 10 ou sim. E o Sam Hauser, sendo um jogador relevante nos Celtics, não tem nesta altura a importância que tem o Nemias nos Celtics. Não tem mesmo. Nem há perspectivas do Sam Hauser poder vir a ter a importância que o Nemias tem hoje em dia nos Celtics. Portanto, não é de estranhar se o Nemias receber um contrato, não sei de quanto, né? Não sei se vão ser 21 milhões 3 anos, não sei o que é que vai ser, estás a ver? Mas muito estes valores... Pronto, eu acho que provavelmente será. Muito mais. Eu acho que provavelmente será. O Pedro fala aí da mid-level, portanto é um valor médio que o jogador da NBA recebe, que hoje anda nos 14 milhões, foi isso que o Lillard assinou, e o Alexander Walker nos Hawks também, portanto acho que anda nos 14,1, 14,3 milhões de dólares, portanto para o ano andará perto dos 15, e o Nemias, há um site de um rapaz que trabalha para o The Athletic que se chama Steph No, ele é da ascendência chinesa ou taiwanesa, uma coisa assim, Steph Noh, que é o NBA, como é que se chama o site? Tenho aqui, NBA Salary Model.xyz, que aquilo basicamente computa umas métricas avançadas do jogador, diz-lhe quantos jogos é que ele achas que vai jogar para o ano, quantos minutos por jogo é que ele achas que vai jogar, e diz-te qual é o valor da produção em dólares. E ele estima o valor do que o Nemias está a fazer este ano em 31 milhões de dólares. Que o contrato justo para ele no próximo ano seriam 33 milhões de dólares. Mas não é isso que ele vai receber. E ele vai para o ano, vai receber 2,7. Isso está fechado. Sim. Não, mas a extensão não sei se vai ser 30 milhões por ano. Claro que não vai ser. Por isso, o Brad Stevens vai fazer mais um grande negócio para os Celtics e o Nemias vai fazer um grande negócio para ele, que vai assinar, eu diria, acima da mid-level. Eu, se tivesse que apostar, acho que vai sair aqui qualquer coisa na casa dos 3 anos, entre os 40 e os 50 milhões de dólares. E o que é que podemos dizer isto para a carreira do Nemias? Como é que do Valda Moreira, mano. Como é que se diz que não? Tipo, eu trabalhei de perto com as relações familiares que ele tem, com os sacrifícios que os pais fizeram. O pai já morreu, infelizmente, a mãe uma vida de sacrifícios, como a de tantos imigrantes dos palopes de primeira geração, e lá está, é aqui que vamos dizer, ele foi parvo, o contrato foi muito abaixo. Não, o contrato, o que quer que ele vá aceitar... O contrato foi baixo. Não, imagina sim, imagina os 3 anos 21 milhões que tu estavas a dizer. Yeah. Eu, se fosse um jogador qualquer com quem eu não tenha afinidade ou não conheço a história, dizia, ganda burro, devia despedir o agente, estás a ver? Porque só vai ganhar 21 milhões em 3 anos e tinha capacidade para muito mais. Portanto, ele vai ganhar dinheiro, vai conseguir fazer o que quiser à família dele durante várias gerações, se tiver juízo, e tudo indica que tenha, e ele mudou a vida dele nesta temporada. Portanto, ao Pedro digo-lhe que ele não vai chegar a 2027 sem contrato, ele vai assinar este verão, e eu diria que vai uma coisa, acho que está certo nos números, acho que vai acontecer uma coisa por volta da mid-level, que é um valor de mercado bastante inferior, é isso que eu quero que se perceba, à produção que o Nemias está a apresentar este ano,
Porque lá está, o Nemias este ano está a 24 minutos por jogo, 25. E se para o ano forem 30, o que é que ele vai fazer? Sim, mas a Eu- malta também pode não querer pagar já para ver, estás a ver? Tipo, ou seja, pode querer perceber se isto tem continuidade, se não é só Não, uma, óbvio, é uma óbvio que temporada, né? é óbvio que Quer não, vê-lo nos playoffs, quer ver, estás a ver? Essas coisas todas. isso tudo é justo, mas os Celtics, há aqui um número qualquer que os Celtics já vão aceitar e que o Nemias também vai aceitar. Eu não estou a Sim, dizer para lhe pagarem os 30 que este modelo está a dizer, porque o sim, modelo também sim, tem sim, sim. falhas e é o que quer que seja. E o Nemias também não quer esperar mais uma temporada e chegar a 2027 sem contrato e poder falar com todas as equipas. Tem a vantagem de poder ir a leilão, ser um free agent e falar com as 30 equipas e é quem dá mais, mas se torce o joelho, Epá, é acabou. isso, meu, agora vou-me Se vão buscar, aleijar, vou não sei o quê. se os Celtics para o ano apostam mais noutro poste que aparece e ele de repente passa a ter 18 ou 16 minutos, o dinheiro voa, portanto vai haver extensão de contrato este verão, tenho muito poucas dúvidas disso e se eu tivesse que Estamos arriscar ao cá a dia de torcer. hoje, iam ser 3 anos 40, 50 milhões. Estamos cá para torcer por isso. Só uma cena mais sobre os Celtics, porque tu disseste Espera estatisticamente, aí, amigo. só Ah, para se ter noção, eu vou esfolhar a tabela de líderes do Basketball Reference que tem centenas de itens e para se perceber este impacto dos 30 milhões e quem possa estar a torcer o nariz, eu vou-me dar ao trabalho de indicar todas as estatísticas em que o Nunes aparece no top 20, não é de postos, não é de jogadores com menos de 26 anos, é da NBA, em 550 jogadores. sim. Ressaltos, total de ressaltos, 12º, ressaltos por jogo, 20º, percentagem de ressaltos que ele apanha quando está em campo, 11º, por 36 minutos, 18º, por 100 posses de bola, 14º. No capítulo dos ofensivos, total de ressaltos ofensivos, 7º, por jogo, 12º, percentagem de ressaltos ofensivos que apanha quando está em campo, 8º, por 36 minutos, 18º, por 100 posses de bola, 15º. Desarmes de lançamento, total, 13º, por jogo, 15º, percentagem de posse de bola do ataque que ele desarma quando está em campo, 8º, por 36 minutos e por 100 posses de bola, 17º. Lançamento, percentagem de lançamento, terceiro na NBA, percentagem de 2 pontos, quarto, effective field goal percentage, que pondera triplos, quarto na mesma, e true shooting, que pondera lances livres, nono. Portanto, o lançamento é um jogador top 10. Obviamente não tem criação, é um finalizador, aqui é onde aparecem os Jarrett Allen, os Rudy Gobert, etc. Estatísticas avançadas, win shares, portanto, todas as vitórias dos Celtics, aquelas em que ele contribui com quando, para quando nessas vitórias. 17º, é o segundo de Boston. Defensive win shares, 16º. Win shares por 48 minutos, porque ele joga menos do que as principais estrelas. É o sexto em toda a NBA. Defensive box plus minus, 10º. Offensive rating, segundo. Defensive rating, 8º. Isto é um jogador que vale bastante mais do que a mid-level. O exemplo dos 18 milhões do Zubac é mau porque o Zubac foi um número bastante... Lá está, os 18 milhões para o Zubac é pouco. Foi um número bastante baixo para aquilo que ele podia ganhar. Um Jarrett Allen da vida faz 20. Tipo, o Jalen Duren vai para os 30 e tais a brincar. É o que vai acontecer. Portanto, se o Nemias ficar por 13 ou 14, é um negócio inacreditável para os Celtics. Mas o que estes números me dizem é que não só está aqui um grande candidato a MIP, Most Improved Player, por onde quer que se olhe, e ele ontem muitas vezes nem aparecia nas casas de apostas, era o que os beat writers dos Celtics estavam a dizer, e agora dá jeito de ter os beat writers dos Celtics, porque eles são muito altos a criticar o Nemias, falam alto, mas agora falam muito alto também a dizer que querem o Nemias como Most Improved Player, portanto ali o mercado de Boston dá jeito nestas situações porque vão tentar empurrá-lo. E estou a ver um jogador que tem um caso, pelo menos, para ser escrito a lápis quando chegarmos ao final e escolhermos os 10 jogadores para o All Defensive, é um jogador do qual tem que ser falado como uma menção honrosa. Não vai ser, porque o pessoal, lá está, defende-se muito no perímetro hoje e dá-se muito ênfase ao que se defende no perímetro e não está no nível do Gobert, de outros postos, mas devia estar no top 20 ou 30 defensores da NBA este ano. É incrível. É incrível. Estava aqui a ver se havia casas que já o tinham, mas ainda não. Parece-me que ainda não. Mas pronto, podem não ter atualizado, porque acho que pode haver aqui uma micro campanha a seguir. Só uma coisa sobre os Celtics, porque falavas aí dos Celtics serem a equipa que estatisticamente é candidato ao título. Há uma estatística que tu já falaste aqui várias vezes, que são equipas que chegam primeiro às 40 vitórias do que às 20 derrotas. Os Celtics Não chegaram conseguimos. onde não conseguiram, mas falharam por um jogo, ou seja, têm 40-20, que é
que é uma métrica que normalmente as equipas que são campeãs, acho que disseste isto há uns tempos, que é tipo em 50, tipo há 90, 47, yeah, 91% de todos os campeões desde 80, portanto, nos últimos yeah, 45 anos, 91% das equipas chegaram aos 91% dos campeões chegaram às 40 vitórias antes das 20 derrotas. yeah. As outras 4 são uma das 4 equipas que têm pelo menos 40-20, as outras são Thunder, Pistons e Spurs. Uhum. Portanto, é um indicador normalmente relativamente seguro de equipas que podem ser campeãs ou lutar pelo título. E estão de cadeirinha, como se costuma dizer, à espera do seu jogador All-NBA, do Jason Tatum, que pode voltar na sexta-feira, segundo o nosso puto Bill Simmons, sempre bem informado nestes temas. O que é que este Celtics pode... O Nemias acho que não vai perder minutos, os minutos do Tatum vão ser distribuídos por outros jogadores, pelo Baylor Shireman, pelo Pritchard até, etc. O Jordan Walsh. Gostaste da teoria da conspiração do Bill Simmons? O gajo é lixado. Que o Baylor Shireman está com minutos na rotação bastante acima do comum. Algo suspeito até, ele está a dizer que o Mazzulla já está a treinar lineups com o Tatum e o Shireman é o espantalho do Tatum. Ok, já percebi. Eu ouvi, mas não tinha interpretado assim. Mas sim, assim, não consigo dizer que é impossível isso acontecer, porque o treinador dos Celtics é maluco. Então, mas, tipo, com o Tatum, achas que os Celtics são uma equipa mais forte do que estes Detroit Pistons? Então, eu acho que este Celtics, o Tatum pode eliminar os Pistons, por isso com o Tatum não me perguntes isso, não, acho mesmo, não está na altura de os 41 vitórias que eles eram projetados ter já passaram há que tempos, para além de 91% dos campeões desde 80 chegarem às 40 vitórias antes das 20 derrotas, tens ainda que 26 dos últimos 30 campeões tiveram um Simple Rating System, uma métrica de força do Basketball Reference, acima de 4. E só 2 equipas na história da Liga ganharam um título sem serem um terceiro seed. Portanto, e há uma página que diz nestas 3 métricas, portanto, 40-20, o Simple Rating System acima de 4 e serem um top 3 de conferência, a combinação destas 3 coisas juntas é o perfil de um candidato ao título. Os Pistons, os Thunder e os Spurs são quem reúne as 3. Depois tens os Celtics e os Knicks, que só não conseguiram os 40-20, têm as outras 2 coisas. Portanto, estas 5 equipas devem ser olhadas como muito a sério para os candidatos ao título, apesar das dúvidas que eu pus nos Knicks no outro dia. Sim, já vamos falar, ontem a noite correu-lhes bem, já vamos falar deles. Antes disso, e fechamos este capítulo do Celtics, temos de ir aos nossos compromissos, aos nossos amigos da Betano, e à rubrica das odds não mentem, porque este podcast, como sabem, tem o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas, e por isso trago-vos as odds dos jogos que vão acontecer na madrugada de terça para quarta-feira. Temos Hornets Mavs, 1,17 para os Hornets, 3,80 para os Mavs. Quantos jogos é que achas que os Hornets vão ser favoritos daqui até ao fim do ano? Deixa isto só aqui no ar, vou só deixar aqui no ar qual é a porcentagem. Cavs Pistons, 2,07 para os Cavs, 1,57 para os Pistons. Magic Wizards, 1,10 para os Magic, 4,75 para os Wizards. Heat Nets, 1,15 para os Heat, 4,05 para os Nets. Raptors Knicks, 2,02 para os Raptors, 1,60 para os Knicks. Bulls Thunder, 5,40 para os Bulls, 1,07 para os Thunder. Timberwolves Grizzlies, 1,07 para os Timberwolves, 5,30 para os Grizzlies. 76ers Spurs, 2,65 para os Sixers, 1,35 para os Spurs. Lakers Pelicans, 1,19 para os Lakers, 3,55 para os Pelicans. E finalmente Kings Suns, 3,50 para os Kings, 1,20 para os Suns. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Voltando à nossa conversa. Ontem, os Spurs levaram, como diria o professor Lucas, a proverbial surra dos New York Knicks em pleno Madison Square Garden, 114-89. Não sei quantos jogos é que os Spurs marcaram 89 pontos este ano, ao menos 90 pontos. De certeza que não foram muitos, não fui confirmar, mas o Lucas já vai ver. Achas que foi assim uma wake-up call para esta equipa dos Spurs? Tinha 11 vitórias seguidas,
on pace, não é? Para, não vou dizer ficar em primeiro no Oeste, porque acho que os Standards já não se vão deixar apanhar, mas para estar ali a morder-lhes os calcanhares e para cavar uma diferença para o segundo. O MVP, vamos ver se o Shea vai fazer jogos suficientes, etc, etc. E chegam ao Madison Square Garden com destas equipas proto-candidatas ao título, se calhar aquela que menos confiança inspira, e levam a proverbial surra, apesar do jogo ok do Wembanyama, né? É sempre um gajo decisivo. Sim. Ok, no sentido de, pá, pronto, a equipa é sempre melhor quando tem em campo. Mas acho que o resto, ou seja, o resto da equipa ainda não está preparada para jogos com esta exigência. Ou não podemos não quer estar a tomar só isto por um jogo. Não vale a pena estar a tomar tirar grandes ilações. Eu sinto que podemos passar a cassete do rescaldo da final do In-Season Tournament que fizemos entre estas duas equipas, em que toda a gente estava a dizer maravilhas inacreditáveis dos New York Knicks, e eu vou só dizer que é mais um episódio da irregularidade de que falei na última vez que estivemos juntos. Tivemos um enorme Mikal Bridges, um Anunoby também fortíssimo, um grande jogo do Mitchell Robinson defensivamente, Acho que o Wembanyama teve mal, um em 7 triplo, 7 turnovers, tentou forçar muito enquanto criador em vez de finalizador. Não sei se ele gosta destes pequenos marcos, ele gosta deste crescimento que é ser uma super estrela na NBA, ele está sempre conectado com tudo isso, portanto não sei se ele queria deixar algum tipo de marca no Madison Square Garden, se queria mostrar o arsenal todo, mas acho que aventurou-se demasiado para a linha dos 3 pontos, teve um jogo que parecia o Wembanyama rookie, a querer fazer muita coisa, mas com muitos erros, com os 7 turnovers, foi um jogo mal conseguido dele. Agora um wake-up call, uma equipa que vinha com 9 vitórias seguidas e que está em segundo no Oeste, não é nada um wake-up call. Acho que o Vassell está bom de bola, está a atravessar uma ótima fase, acho que mais Fox, se calhar. É o max contract desta equipa. Sim. Ele escolheu a dedo os Spurs para ir jogar com o Embi, ser o Robin do Wembanyama, mas se calhar dá-se ultrapassado pelo Kessel. Vamos ver se para o ano o Dylan Harper não é melhor que ele, e depois é um contrato que não está ali a fazer grande coisa. Os Spurs foram buscá-lo em parte porque acreditam que o Wembanyama, acertadamente, acreditam que podem ganhar coisas com o Wembanyama já. E isso está certo. Chegaram à final do In-Season Tournament, estão segundo seed no Oeste, uma coisa impensável quando na pré-temporada falávamos que eles iam ser top 6, se calhar, mas convém o melhor Fox aparecer, isso é que eu acho que convém. Por falar em coisas impensáveis, Charlotte Hornets, nesta altura... Não quero deixar passar em claro o senhor Mohamed Diawara, que lançou... Pois é, ainda bem que me lembraste disso, meu. Tem coisas interessantes o rapaz, mas a mais interessante de todas aconteceu ontem à noite, em que ele lançou 14 vezes ao cesto em 15 minutos. Cam Thomas nesta altura está a bater palmas, orgulhoso. Nunca ninguém tinha lançado tantas vezes jogando 15 minutos ou menos no jogo da NBA. Kobe Bryant lá em cima, tipo, meu puto, tu sabes, o Carmelo a bater palmas, está toda a gente, este gajo sabe, este miúdo faz. Só uma cena, estava a falar de improbabilidades, os Hornets continuam a encantar. Vi que ganharam nos últimos 32 jogos, ganharam 21, 4 vitórias seguidas. Estão neste momento em 10º na Conferência Este, mas apenas um jogo atrás, ou meio jogo atrás dos Hawks. Ainda dá para sonhar com um top 8, com 6º lugar para estes Hornets. Eu vou só dizer isto. Dá? Ok, vou só dizer isto. Nos Power Rankings da NBA, os Hornets estão em 14º. Eu vou-te dizer a lista de equipas que está à frente deles e tu vais-me dizer se concordas que nesta altura essa equipa esteja à frente dos Hornets no momento que a equipa está a atravessar, porque os Power Rankings são um bocadinho isso, né? São um bocadinho uma projeção. Uma mistura de curto com comprido, sim. Portanto, San Antonio Spurs. Eu interrompo-te quando se achar que alguma está errada. Ok. Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder, New York Knicks, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets,
Houston Rockets, Uhum. Phoenix Suns, Não, isso já não. Los Angeles Lakers, Não, Toronto Raptors, não, Philadelphia 76ers não. e finalmente Charlotte Hornets. Portanto, tu eliminaste Suns, Lakers, Raptors, Sixers, tiveste Sim, dúvidas nos Rockets, as duas o que anteriores foram significa Rockets e Nuggets, não é? Rockets e Nuggets. Tens dúvidas? Mas portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enquanto Power Ranking, tenho a expectativa de que os Nuggets vão ser melhores e do outro conto também do Aaron Gordon e não sei o quê, mas acho que a seguir aos Nuggets era quem? A seguir aos Nuggets, Rockets, E depois? Suns. Aí. Portanto, 10º lugar. Uhum. Nessa altura, esse 10º lugar significa que são a 5ª melhor equipa no Oeste. Uhum. A 5ª melhor equipa no Oeste. Mas eu acho que eles são a quinta melhor equipa no Oeste, a seguir às primeiras 4. Pronto, lindo. Pá, É uma equipa que está a 21-10. Exato. Depois do Os início Hornets, desastroso. os Hornets, eu vi um bocado do jogo deles contra os Blazers. É verdade que é contra os Blazers, não é contra uma equipa, mas dessas 21 vitórias nos últimos 32 jogos, acho que tipo 17 foram por double digits, ou seja, por mais de 10 pontos. Uhum. O 5 inicial dos Hornets continua a ser o melhor 5 da NBA em plus minus. Tipo 50 pontos acima do 5 inicial dos Pistons, que é o segundo melhor. E isto é uma amostra já de 200 e tal minutos, portanto não é uma amostra qualquer. Epá, e depois há uma leveza quase na forma como os gajos estão a jogar basquetebol que é invejável, meu. É invejável. Sim. Eu sei que não podemos, eu sei que eu não quero estar a comparar com os Pacers do ano passado, porque eles não têm um jogador como o Haliburton, não é nada disso, né? Mas as vibes, estás a ver, como se costuma dizer, são um bocado essas, estás a ver? São um bocado as vibes de, pá, quem é que são os gajos que estão a jogar muito melhor que os outros, mesmo não estando na posição onde os outros estão? Pá, são estes gajos. E, portanto, eu acho que ninguém vai querer apanhar estes gajos nos playoffs. Ninguém vai querer levar com eles. Ninguém vai querer ir a Charlotte, pá, que não vê jogos de playoffs a sério. Tipo, pá, nem sei a última vez em que vi um jogo de playoffs a sério, que é quando estava o Chris Paul. Não sei, tipo, honestamente, não me lembro. Foram uma vez com o Kemba Walker, creio eu. Pá, pois, estás a ver? Portanto, é um estado que tem uma grande tradição no basquetebol universitário, mas não tem uma grande tradição ali em Charlotte. Mas há pessoas que gostam de basquetebol naquela zona, e, portanto, ter Sim, o não, Charlotte... é uma terra de basquetebol. Sim, ter uma equipa como os Hornets, entusiasmante, a ir aos playoffs, pá, ninguém vai querer jogar, ninguém vai querer ir a Charlotte, ninguém vai querer levar com o Lonzo Ball a meter triplo só com o joelho no ar, ninguém vai querer levar com o Moussa Diabaté com os seus adereços, ninguém vai querer levar com o Brandon Miller, epá, e ninguém vai querer levar com o Con Canipel, que bateu o recorde de triplos num rookie na NBA e que é, nesta altura, se calhar o principal candidato a rookie do ano. Não sei se... Eles a 21 de janeiro estavam 16-28, eles estão 14-3 desde então. Pois. As últimas 4 vitórias, e pronto, foram a Washington, a Chicago, a Indiana, e receberam e ganharam Portland, mas as vitórias foram por 17, 32, 24 e 16. Eles estão a espancar equipas. Atropelar, sim. Chama-se atropelar. E não é o Lamelo Ball que acordou de repente. O Lamelo Ball simplesmente deixou de fazer erros infantis, está a jogar mais na base do coletivo. Apareceu um Brandon Miller saudável, há um entrosamento do Con Knipple, um ótimo Diabaté, e de facto as vibes estão incríveis, porque eu lembro-me de seguir ao All-Star do ano passado, dizer que era impressionante a maneira como aquela equipa estava a defender para uma equipa que não está a lutar por absolutamente nada. O Charles Lee é um bom treinador, não há poucas dúvidas disso, e neste momento eles estão a fazer isto sem o Lamelo Ball, parece quase um luxo. Estás a ver? É um gajo, é fixe tê-lo, mas não é por causa dele que isto está a acontecer. Portanto, não. Aquilo que eu tenho para pedir aos deuses do basquetebol e para irritar os adeptos dos Warriors, tantos que nos ouvem, que eu gosto um bocadinho sempre, o Steph Curry é da Carolina do Norte, o pai dele trabalha no pavilhão dos Hornets, portanto, salvem os últimos anos da carreira do Steph Curry e mandem para aquela equipa que eu adorava ver.
É pá, não pode ser que agora está lá o Kobe White a fazer esse lugar. Pá, Kobe White meteu tipo 20 pontos, estás a ver, Sim. no jogo. É uma Hum, ótima adição, lá está, aqueles também gajos que vão. no Yeah, rescaldo da deadline dissemos que era um dos bons negócios que tinham sido feitos, até pelo risco de lesão do LaMelo Ball, entra o Kobe White e a coisa não fica muito yeah. pior. Eles têm ali 7 gajos que são tipo gajos de rotação em playoffs, ou seja, para Sim. além do 5 inicial, com o Kobe White e com o Grant Williams, que pá, é um gajo com experiência, O Josh batido. Green como oitavo novo tipo a defender as alas Sim, está a sim, sim, servir sim, também. sim. Ou seja, é uma equipa que vai, pá, não vai estar a jogar com 10 gajos nos playoffs, né? Não é isso. Mas vai ter gajos que tipo, já tiveram lá, já Uhum, alguns deles, ou mesmo que não tenham estado lá, são batidos, né? Ou seja, compensa a falta de experiência do 5 inicial com alguma experiência no banco que, pá, que uhum. condiciona um bocadinho esses momentos, né? Os momentos em que a bola se calhar pode tremer um bocadinho mais na mão, malta que teve menos nestas situações. Não tem tremido na mão do Con Canipel, né? Queremos, temos de Não, falar dele. não. Temos de É um falar dele. é um gajo que vai arranhar 50, 40, 90 de carreira, nem sei as médias dele, mas ele está para aqui com 25, 3, uma coisa assim, 20 pontos, 5 ressaltos, 3 assistências, O é gajo um está descontrole. 19-6-4, 49, 49, 44, 88. Hum, É este o portanto, os 50, 40, 90 estão ali a roçar, sim. é patético, é daqueles tipos que basta uma vez vê-lo a subir, uma vez na suspensão para lançar, que aquele cotovelo não podia estar mais para dentro, a coisa não podia ser mais perfeita, não há o que enganar. Eu passei a época inteira, hã, na moral de o Flag vai acabar por apanhá-los e vai ser de longe o rookie do ano, e eu não estou a ver como é que ele dá a volta a isto. Eu não gosto de premiar muito, especialmente na primeira época, na de rookie do ano, não gosto muito de premiar o papel coletivo, mas eles são tão melhores e são tão melhores muito por causa do Con Knippel e para além do perfil individual, o perfil de lançamento, o que ele está a jogar, ponto. Acho que o Con Knippel nem precisa das desculpas dos Hornets, são muito melhores que os Mavericks, ou estão a exceder muito mais as expectativas dos Mavericks, e por isso deve ser o rookie do ano. Não, eu acho que esta temporada, durante a maior parte da temporada, o Con Knippel foi melhor do que o Cooper Flag. Os pontos mais altos do Cooper Flag, especialmente enquanto jogador two-way, foram incomparavelmente superiores. Sou capaz de meter as minhas poupanças todas em como o Flag vai ser o melhor jogador, não tenho grandes dúvidas disso, mas A melhor nesta época do temporada rookie, sim. a melhor época cookie foi do colega de quarto de faculdade do Flag. Sim, que tem mais 11 jogos do que ele, nesta altura, by Também the way. conta e o Flag está fora e acho que agora está garantido que vai falhar mais 3 ou 4. Isso também conta, não há limite para rookie do ano, mas também conta. Mas também conta, lá está, os Warriors, os Hornets têm tipo 62 jogos ou 61 e o Canipel jogou 60. Há um momento no jogo dos Portland Trail Blazers em que o gajo falhou para aí os 5 primeiros lançamentos ou os 6. Eu lembro-me sempre no 3 pontos. Eu lembro-me sempre daquele vídeo, famoso vídeo do Steve Kerr com o Steph Curry, Uhum. em que o gajo diz ao Steph Curry: "Pá, o que eu gosto mais em ti é que tu podes falhar os primeiros 10 lançamentos e lanças o 11º com a mesma confiança." E não estou a fazer comparações porque é um bocadinho injusto, mas um lançador, um Uhum. verdadeiro lançador, é isso que faz. E quando ele agarra na bola para lançar o 7º triplo, depois de ter falhado os 6 primeiros, ou para lançar o 6º, depois de falar os 5 primeiros, ele agarra na bola com essa confiança. Sim, E eu acho marcou, que by ela the way, tipo, ou seja, depois marcou. Uh, isso é uma questão de mental e yeah. ainda bem que ele sendo um ótimo lançador a tem, mas o J.R. Smith, o Dion Waiters e o Cam Thomas também têm essa mentalidade e não Sim, é uma mas boa não a ideia. marco, mas não a marco. Mas depois não fazem 49, 44, 88, estás a ver? Depois Certo. não fazem isso. Essa é que é a parte importante. Essa é que é a parte importante. Sim, Lançar o mas pá, sétimo estou a depois de falhar dizer, epá, é um gajo com. lançar o sétimo depois de falhar 6 há muitos, olha o Mohamed Diawara ontem. Sim, sim, sim. Não, mas o que eu quero dizer é, pá, é um gajo com 20 anos, né? É um gajo Sim, com sim, 20 não, anos, tipo, é daqueles que tu estás a ver jogar e parecem 35. yeah, numa equipa que, lá está, tem de ter ambições, né? Tendo em conta os Uhum. últimos resultados, tem de ter ambições. É por isso, yeah, conta. Só mais uma nota. Timberwolves venceram ontem os Denver Nuggets, foram a Denver e ganharam, ultrapassaram os Nuggets na classificação. Os Timberwolves agora são quartos, os Nuggets quintos, o que significa que jogariam um contra o outro na primeira ronda dos playoffs. Os Uhum. Nuggets, 4 vitórias apenas nos últimos 10 jogos. O que é que se passa, meu? O que é que se passa com os Nuggets, com o Jokic, que fez, lá está, os números deles estavam lá ontem,
ah, mas os Nuggets não conseguiram ganhar e os Timberwolves, paulatinamente, né, trás para a frente também, como tem Uhum. sido hábito, estão lá, estão lá. Sim, em relação a enfrentar isso na primeira ronda, acho que temos de esperar, porque neste momento o terceiro e o sexto do Oeste estão separados por um jogo e meio, uma coisa assim. Garantidamente os Nuggets não gostavam de apanhar os Timberwolves, mas acho que toda a gente queria o repousadinho dos Lakers, para ser sincero, ninguém quer Sim. andar à tarefa com os Rockets ou levar com o Wembanyama à primeira também. O Wembanyama não, isto é depois Timberwolves, Rockets, Lakers e Nuggets. Os Nuggets, o Jokic não está igual desde que voltou, não está a 100%. Agora é uma lesão que nem aparece no injury report, mas todos os anos aparece, que é a lesão no pulso dele. Ele tem que ser operado ao pulso mais cedo ou mais tarde, porque aquilo chega ao final da época sempre a atrapalhar. Do Tim McMahon diz que há dias em que ele se sente bem, há dias em que aquilo está um bocado preso. Acho que não anda famoso o pulso dele. As percentagens de lançamento assim o dizem. Fevereiro foi o primeiro mês desde quando que ele lançou abaixo de 50%. Bem, 2022, não sei, não sei, uma coisa assim. Novembro de 2019. Portanto, disso estamos a falar. E pronto, fevereiro teve menos jogos, portanto a amostra é mais pequena, mas foi o primeiro mês completo da NBA que ele lançou menos de 50% em 6 anos. Sim. E Não, isto não é, não estou a, não são, ou seja, não é não tem de ser o problema só do Jokic, né? Não é não, isso, mas não é, mas de mas ele, facto, não me custa dizer, quem me ouviu nas últimas 3 ou 4 temporadas, desde que eu estou aqui, cheguei ao final do ano e votei praticamente sempre no Jokic para MVP. O ano passado o meu voto ia para o Jokic, mas sinceramente não tinha um problema com quem valorizasse mais um bocadinho de melhor defesa e mais 16 vitórias do que o SGA, portanto não tinha muitos problemas em quem votasse no SGA. Acho que foi das corridas mais equilibradas que tivemos. Achei que o Embiid ganhou bastante mais desequilibrada para o lado do Jokic, por exemplo, e este ano se acabasse hoje, eu votava no SGA de cabeça tranquila. A defesa do Jokic está pior este ano. Acho que o ano passado e nos outros anos andava entre o suficiente e o aceitável. Este ano deu um passo atrás e desde que voltou de lesão não está bem, e para além da quantidade de jogos que já falhou, que ele está à beira de nem poder ser elegível. Muitos turnovers também, aquele pulso, o controle da posse de bola não está famoso. E depois o Peyton Watson estava em altas, não está, e esta equipa sem o Aaron Gordon não vai ganhar a ninguém. Portanto, isso é o que se passa com os Nuggets. O Brown teve de fora há muito tempo e voltou agora. E portanto a troca, temos que falar da troca do Porter Jr. pelo Cam Johnson, que apesar de ter permitido trazer o Valanciunas e o Bruce Brown e outros, o Cam Johnson parece tipo, que se quer esconder. Ele parece que se pudesse meter-se no bolso do treinador. Isso não é fixe. Isso não é fixe. É daquelas coisas engraçadas, porque tipo, a NBA e o desporto de uma maneira geral evoluiu para tipo, tu olhares, tipo, ou seja, para tu tomares decisões muito mais baseadas em evidências, nos números, Uhum. naquilo que está a acontecer, não sei o quê. Essa decisão tipo, tinha tudo para ser a decisão certa, estás a ver? Uhum. Não que houvesse um grande improvement defensivo, mas há uma certa ideia de fiabilidade, da forma como um jogador pode encaixar, o jogador podia encaixar na equipa, etc, etc. Que tudo apontava para que o Cam Johnson fosse a peça perfeita para juntar ali, principalmente porque iria permitir não só ele vir, mas também ter, lá está, os outros jogadores que tu disseste. E eu acho que eles agora não podem estar, acho que ninguém está completamente satisfeito com isso, né? Porque Há razões de construção de plantel, continua a haver boas razões para ter feito a troca, para eles não serem só 5 ou 6 e serem 7 ou 8 numa sim, claro, rotação. claro. Não é por aí. Agora, toda a gente achava que o Cam Johnson, se fosse um decréscimo face ao Porter Jr., ia ser uma coisa marginal e que ia ser compensada pelo aumento da rotação. E está a ser uma coisa bastante inferior, e para além disso, acho que fica patente de que, pelo que o Porter Jr. fez nos seus melhores momentos em Brooklyn este ano, que o Mike Malone subutilizou o Porter Jr. nos últimos anos em Denver. Dava para mais e não foi utilizado da maneira correta, foi utilizado praticamente quase só como um espaçador e catch and Era shoot. o Carmelo nos Jogos Olímpicos, sim. Quando podia ter sido mais Carmelo de Nova Iorque em algumas posses de bola e ter dado descanso a malta importante. Portanto, o Cam Johnson também falhou muitos jogos por lesão. Portanto, entretanto, o 5, estavas a falar do 5 dos Hornets ser o melhor. Eu gostava de saber quantos minutos tem o 5 titular dos Nuggets, porque não podem ser imensos, e às vezes há uma lesão aqui, uma lesão ali, nunca chegas a apanhar o comboio e nunca chega a ser o teu ano, e não é o teu ano. E neste momento
Ainda há tempo, obviamente, para os Nuggets há muito tempo. Eu acho que eles não estão muito preocupados onde é que vão cair. Preferiam ter a primeira ronda em casa, top 4, isso claro que sim, mas de resto é um bocado do venha quem vier, temos que passar por eles todos. Mas se o Aaron Gordon voltar, está tudo bem. Mas começa a parecer-me difícil que ele volte a 100%, com um problema de coxa que não tenha reincidência e que a malta apanhe toda a chemistry necessária para sobreviver Sim, ao Oeste. Não está com ótima sim. cara. Sim, é porque depois estas coisas também são meio em comparação, não é? Ou seja, nós até podemos ambicionar que, pá, não, quando voltar o Aaron Gordon, depois precisam ali de um tempo e as coisas vão correr melhor, pá. Certo, mas o problema é que também estás a jogar contra outros, né? Estás a jogar contra Sim, outros que sim. estão a criar rotinas e a criar uma dinâmica que não é aquela que tu tens agora. Tu, nesta altura, ou os Nuggets, nesta altura, têm 4 vitórias nos últimos 10 jogos, né? Sim, mas Acabaram de. eles jogam juntos há muitos anos, portanto, Eu se sei, eu Murray, sei. se Murray, Gordon e Jokic estiverem a 100% em abril, vai ser difícil eu apostar contra eles Certo. numa das duas primeiras séries. O problema é o se, estás a ver? Mas é sempre mais fácil construir em cima de vitórias do que em cima de derrotas. É sempre mais fácil. Claro que sim, mas eles o ano passado despediram o treinador uma semana da fase regular e acabaram a passar os Clippers e levaram os Thunder a 7 jogos. Também não é. Eles jogam aquilo. A sério, eu vi os Lakers a ser sodomizados 2 vezes pelos Nuggets. Aquilo, quando tens que ganhar aqueles gajos 4 vezes em 7, não é fácil. Sim, Portanto, se sim. eles estiverem disponíveis, vai ser muito difícil para mim apostar contra eles até apanharem os Thunder. Yeah. Mas o problema é estarem todos disponíveis e tudo bem que tiveram com muitas baixas, mas uma coisa é quando eles são 13º, 14º, 15º, 16º na defesa, quando são uma das 10 piores do campeonato, Yeah. apesar das baixas, não há Aaron Gordon, é verdade. Yeah. Por falar em Lakers, antes de irmos embora, eh, não sei se viste o vídeo da discussão entre o JJ Redick e o Luka Doncic, em que aparentemente o único gajo que saiu bem na fotografia foi o Jared Vanderbilt, que, pronto, para quem não sabe, o vídeo foi o JJ Redick tirou o Luka veio a reclamar, uma surpresa, porque ele quase nunca reclama por nada, sentou-se no banco, o JJ Redick foi fazer aquilo que se Como, chama, como diria o meu compatriota, o meu compadre de podcast, tirar de esforço. foi tirar de esforço daquilo que o Luka estava a dizer, não se percebe o que é que ele diz, mas tu percebes pela linguagem corporal. Ele não estava satisfeito com o Luka e não estava satisfeito provavelmente com a forma como ele se dirigiu a ele ou com a forma como ele saiu de campo. O Luka não gramou aquilo que disse o JJ, levantou-se, mas logo de seguida o Jared Vanderbilt, que estava sentado ao lado dele, levantou-se e fez ali um bater de palmas para o campo e impediu o Luka de ir ter com o JJ Redick e da coisa escalar, se calhar mais do que aquilo que devia. Isto são coisas normais do jogo, não estou a dizer que não, mas não são boas vibes, né? Não é fixe estar a ver isto, não é fixe estar a ver isto. Sim, ah, mas diz. já falámos das vibes dos Lakers. Quero acreditar que entre esses dois foi uma coisa do momento e a malta que está a competir e desjogaste e sabes que muitas vezes colegas de equipas ou treinadores te dizem coisas, lá está, que te apetece devolver com coisas menos bonitas, mas isto tem tudo a ver com a remodelação em que os Lakers estão e da mudança de planos, tem a ver com a troca, porque os Lakers foram contratar o companheiro de podcast do LeBron, foram buscar o compadre de vinhos deles, foram contratar um treinador para o LeBron, para aquela época, e que estava a correr bem, e eu tenho tudo para acreditar, eu acho que o J.J. Redick vai ser um bom treinador, é um bom treinador, aliás. Mas uma coisa que eu posso garantir sobre o J.J. Redick, porque ouvi muitos podcasts dele e sei como é que ele pensa o basquetebol, ele não é fã do sistema heliocêntrico. Não é. Não é a maneira de jogar favorita dele. E com o Luka, ou é essa, ou vai procurar trabalho. Portanto, acho que aí há uma dinâmica por resolver. Não sei se foi por causa disso que discutiram, ou se foi só porque o Luka não queria sair na altura. Não sei qual é que foi o teor. Mas acho que o casamento Redick-Luka, o Redick não é o Mike D'Antoni com o Nash e com o Harden, estás a ver? Que é tipo, toma a bola e faz, tu é que mandas. Não Mas tu achas não que é ele tem assim. razão, porque a história recente mostra que se calhar as equipas mais heliocêntricas não são aquelas que podem estar a competir, mas não são aquelas em que se ganha campeonatos. Sim, sim, acho que tem razão. Ele tem Acho que tem alguma razão. razão. Também não é o meu estilo de jogo favorito Sim. e acho que lá está. Isto, Epá, imagina, tu tens. quem não gosta da NBA e quem não a vê com atenção diz que
não se defende um bacalhau e que nunca se marcaram tantos pontos como hoje. A verdade, pura e dura, é que nunca se defendeu tão bem como hoje, nem os sistemas defensivos, algum dia na vida, foram tão complexos como são os de hoje. E isso pede múltiplos portadores de bola, múltiplas tomadas de decisão mais rápidas, mais mudanças de campo, mais ameaças em vários pontos do cesto. Teres um absoluto gênio que precisa dominar a bola 90% do tempo, com 4 tipos à volta, um a fazer bloqueio direto e 3 a passar para triplo, não é a minha fórmula favorita em 2026, vou pôr as coisas assim, não tirando um pingo de talento ao Sim, talento que o Luca tem. Que sim, isso não está em causa. A questão é se é basquetebol que ganha campeonatos ou não, estás a ver? É se é um estilo que vai ganhar campeonatos, porque é esse o objetivo sim, do Luka, sim, é esse o sim. objetivo dos Lakers, ou não. Tipo, Se efetivamente é capaz de partir 4 defesas consecutivas a melhor de 7 jogos. yeah, Tenho dúvidas. yeah, yeah. Até porque em Dallas não aconteceu, não é? E em Dallas, se calhar, ele até estava mais apetrechado na equipa, as coisas estavam montadas mais à volta dele para poder acontecer. Não sei, vamos ver. Ele provou que chega perto, é por isso que eu não sou propriamente fã de trocar o Austin Reeves por peças que façam mais sentido, o tal posto, os tais extremos defensores, porque acho que isso é entregar a bola a 100% ao Luka. Acho que pegaste bem em Dallas, acho que o Austin Reeves tem que ser o Kyrie, pondo aqui Yeah, aspas, para quem só nos está a ouvir, não estou a comparar o talento dos jogadores, mas a forma como a equipa de Dallas foi construída. Mas sim, é por aí. muito bem. Lucas, muito obrigado por este bocadinho a falar de basquetebol. Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem o nosso canal de YouTube e tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente, sem til, porque é um RL, não há tiles. Lucas, aquele abraço, meu. Grande Obrigado abraço, por este João. bocadinho. Obrigado tu por seres quem és e tu és um tipo Não que ias fazer, não ias fazer. Ias fazer? ia porque já sabia o que é que ia dizer. Tu, obrigado por seres quem és, repito. E o que tu és é um tipo que cresceu na mesma margem do Tejo de Mesquita. É verdade, crescemos na mesma margem, temos quase o mesmo talento para jogar basquetebol. Eu Quase. depois de dizer isto só diz até logo, não dizes mais nada, está bem? Ah, é? Ok, desculpa. Até logo.